Eu tive uma experiência essa noite, amados, e preste atenção, eu tive uma experiência essa noite que eu nunca tive essa experiência assim tão real como eu tive nessa noite. Eu estava ali, era na faixa de 2 horas da manhã, dormindo, e em um determinado momento eu estava em um lugar que parecia ser um hospital, e pelo sonho eu não estava muito bem. E aí eu saí de um lugar e o pessoal me dava alguns medicamentos ali, e eu não queria ficar naquele lugar. Eu falei, vamos embora. E eu ia para uma outra ala, assim, que era tipo uma porta de saída. E quando eu chegava naquela porta, o pessoal também não queria deixar eu sair. E eu comecei, no sonho ali, sentir muitas dores ali. E aí alguém falava assim, eu vi alguém falando assim, que eu não ia sobreviver. E aí, em um determinado momento, quando eu virei assim, eu colocava uma luva, e quando eu tirava essa luva, eu via que quando eu tirava a luva, parte do meu corpo saía. A carne, tipo, os dedos saía, e aí eu virava assim, e eu caí. E quando eu caí, eu vi alguém falando assim, ele morreu. E quando eu caí, amados, eu vi nitidamente o meu espírito saindo do meu corpo, e eu olhava, quando eu caí, que ele levantava, que o meu espírito saía do meu corpo, eu olhava para o meu corpo, para a matéria, e eu estava com a boca aberta. Eu tenho um dente aqui que é falho, e eu olhava com a boca aberta com esse dente falho. E quando eu olhava, eu falava assim, Jesus. Só que naquele momento, amados, em um piscar de olho assim, o meu espírito subia assim numa velocidade imensa assim no espaço. E eu ouvia a minha esposa lendo esse versículo, e falando esse versículo que eu vou ler para vocês. Eu estou falando porque foi algo, não foi um sonho, foi algo muito real. É Salmo 126, versos 5 e 6, que fala assim: os que semeiam em lágrima cegarão em alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu ouvia ela falando isso, uma voz doce e suave, enquanto eu subia, eu ouvindo ela falando esses versículos aqui. Mas, amados, era uma alegria tão imensa, era algo tão bom que eu vivi nesse momento que eu estou te falando, que quando eu estava subindo, eu acordei. Assim, eu até acordei ela e contei o sonho que eu estava vivendo, essa experiência com Deus. E eu não estou contando isso para vocês, não para ninguém ficar assustado, nada disso. É porque são experiências que nós vivemos, e de fato, cada um de nós que está aqui está sendo preparado, amados, para um dia nós encontrarmos com o Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém? Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos a cada dia nos preparar para o grande dia. Nós não sabemos se o nosso encontro vai ser com Jesus nos ares ou vai ser antes. Mas o que importa é que possamos estar na presença de Deus, é que possamos alcançar a salvação.
Amém? Então não importa as situações, mas esse era algo muito bom, né? Eu ouvia essa voz doce falando exatamente esses versículos aqui. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Amém, amados? Então você que está aqui, a cada dia se aproxime de Jesus, se aproxime de Cristo, deixa Deus trabalhar poderosamente na tua vida. Nós temos olhado para todo o sistema, tudo aquilo que nós temos vivido, e são tantas coisas ruins que nós temos ouvido, mas o que nos traz paz e alegria em nosso coração, em nossa alma, é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Vamos lá para Atos capítulo 16. Eu quero continuar aqui e falar um pouco da palavra de Deus. Atos 16, verso 22. Enquanto estamos aqui na terra, a palavra de Deus está aí para nos fortalecer, para nos guiar e para nos direcionar em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amados? Amém. Atos 16, verso 22. Todos encontraram? Amém. Diz assim: a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido essa ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas orava, cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Amém? Amém. Amados, quem já apanhou de vara aqui, amados? Você já apanhou de vara, irmão Luiz? Muito ruim, né? Amados, eu já apanhei de vara também, de cipó ainda, quem conhece? A Bíblia está nos dizendo aqui que dois homens, dois servos de Deus, Paulo e Silas, o que aconteceu com esses homens, amados? A palavra de Deus vai nos mostrar que esses homens estavam anunciando o Evangelho. E eles chegaram ali em uma certa cidade, amados, onde tinha um espírito adivinhador, um espírito feiticeiro. E quando eles chegaram ali, eles expulsaram o mal que estava naquela mulher, adivinhando e cobrando ali. Essa mulher era tida como a deusa ali da adivinhação. Mas quando esses dois homens chegaram ali, a presença de Deus chegou ali, houve libertação na vida daquela mulher, houve libertação naquela cidade. Mas o inimigo, olhando para aqueles homens, não ficaram contentes, não se agradaram do que aconteceram ali, porque havia uma empresa do engano ali, amados, que o coordenador, que o direcionador era o inimigo. E quando a luz que é Cristo chega na vida de alguém,
ou chega em uma família, ou chega em uma empresa, em um lar, o inimigo ele não fica contente. Olha o que aconteceu, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. No versículo 16 diz assim: aconteceu que indo a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus. Então o que acontece? Essa mulher, que era adivinhadora, existiam senhores que ganhavam dinheiro pela adivinhação dela. Versículo 17: e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Aqui ela está falando a verdade, mas o inimigo, sabendo que ele estava acuado, ele começa o quê? A falar a verdade para tirar a atenção dos servos de Deus. Porque muitas vezes, amado, eu já vi aqui, em cultos aqui, o demônio se manifestar aqui, em vida de pessoas, até mesmo falando em línguas, e muitas vezes por não ter o discernimento pensávamos: é Deus que está falando, mas na verdade não é Deus que está falando, é o diabo, é o Satanás. E quantas revelações e quantas profecias hoje se fala dentro das igrejas, e muitas vezes nós, falou minha vida, falou isso, falou aquilo. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Eu vou ler novamente para que vocês possam. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Tome cuidado, igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos serão enganados. É por isso que nós precisamos buscar diante de Deus o discernimento de espírito, para que você e eu possam saber se o que eu estou pregando aqui provém de Deus ou não, se o que você ouve na internet ou em qualquer outro lugar provém de Deus ou não. Porque muitos de nós olhamos as pessoas pela aparência. Se eu tivesse aqui com a camiseta rasgado, isso e aquilo, talvez você nem viria aqui na igreja, falar: aquele pastor lá, mulambento, isso e aquilo. Porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o interior. Amém? Então muitas coisas que nós temos ouvido hoje, muitas palavras bonitas, isso não condiz com a palavra de Deus, isso não condiz com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Precisamos olhar, precisamos estudar a palavra de Deus, né, irmão, na escola bíblica dominical. Por isso que nós estamos incentivando: olha, assista a escola bíblica dominical, busque conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus vai dizer que esses homens, ouvindo essa mulher todos os dias falar, esses homens são homens de Deus. Porque o inimigo, quando ele se sente acuado em algo, o que acontece? Ele investe para o homem, porque sabe que o homem é muito egoísta, né? O homem gosta muito de elogios. E olha o que o diabo aqui estava usando diante dos homens de Deus. Começaram a elogiar eles. Tome cuidado com os elogios, amados. Tome cuidado com alguém que fala que você é o máximo, que você é isso, que você é aquilo.
um homem e uma mulher de Deus precisa entender que toda a honra e toda a glória aqui na terra é para Ele, não é para nós. Amém? Nós não somos dignos de nada, porque se fôssemos dignos de alguma coisa, era nós que deveríamos estar na cruz do Calvário e não Jesus, e não o Filho de Deus. Mas nós não fomos na cruz do Calvário. Quem foi na cruz do Calvário foi Jesus de Nazaré, que morreu pelas nossas vidas. Então, a Bíblia vai dizer que por muitos dias, mas Paulo, olhando, voltou e disse: Satanás, espírito, em nome de Jesus, te mando que saia dela. E saiu na mesma. Amados, eu quero te dizer que esse poder que estava na vida de Paulo e Sila, ele está na tua vida também, em nome de Jesus. Então não aceite, na rua onde você mora, no trabalho onde você está, na sua casa, aonde você estiver, não aceite que o inimigo possa usar, possa cirandar aonde você está. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, se você coloca seus pés aqui, o mal tem que sair, não pela sua causa, mas por Jesus que está na sua vida, pelo Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas para mudar as nossas vidas, para mudar os nossos pensamentos, para mudar as nossas atitudes. Continuando aqui. Então no versículo 19 fala assim, olha: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. A Bíblia vai dizer que os senhores viu que o espírito do diabo saiu da mulher, que os lucros deles não tinha mais, que a mulher não adivinhava mais. Mandaram prender os homens de Deus. Olha que situação. E apresentando, versículo 20, e apresentando os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é cristão. Você tem incomodado a sociedade? Não incomodado em ficar brigando, mas por conta da palavra de Deus, por conta de ser cristão. Às vezes alguém olha para você e fala assim: nossa, eu não suporto você. Você não fez nada para a pessoa. Só pelo fato de você ser um cristão, só pelo fato de muitas vezes você falar da palavra de Deus, alguém olhar e falar assim: ah, vem um enjoado lá, vem a enjoada lá. Ah, eu não quero nem conversa com alguém. Nossa, só fala de Jesus, só fala da Bíblia. Então esses homens olharam para aqueles homens e falaram assim: ó, eles são perturbadores. E a justiça daquela época, podemos dizer, foram junto com aqueles senhores. Falaram: não, de fato eles estão perturbando aqui. E nos expõe a costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Mas eu quero te dizer, você vai entender que em tudo Deus tem um propósito. Glória a Deus. Amém? Amém. Você está passando por situações adversas? Você está no deserto? Nossa, ninguém está no deserto aqui. Glória a Deus. Aleluia. A igreja está abençoada. Oh, glória a Deus. Amados, mesmo se você estiver no deserto, mesmo se você estiver no dia mau, mesmo se você estiver em qualquer situação, saiba que isso é um propósito de Deus.
ou para trabalhar no seu interior, ou para trabalhar na vida de alguém, ou para salvar alguém, ou para transformar alguém. Olha o que acontece. Esses homens pregadores da palavra de Deus, Paulo e Silas, a multidão ali se levanta, porque sendo excitada pelos senhores, e o diabo ali, olha, vai, né? A palavra de Deus vai dizer que aqueles homens é rasgado as suas vestes, eles são açoitados com varas. Aí eu fico me perguntando às vezes assim, eu nunca tomei uma chibatada, uma surra de vara por causa do Evangelho. Ou algum de vocês já tomaram aqui surra de vara por causa do Evangelho? Não. Mas esses homens tomaram. Então muitas vezes nós temos dificuldade, mas quando olhamos para a Bíblia, os nossos antecessores, amados, os patriarcas, aqueles que foram, que viveram ali de fato o sofrimento e a dor, passaram por situações que nós não temos passado hoje. Mas muitas vezes nós temos reclamado tanto, nós temos vivido uma vida tão inconstante diante de Deus, nós temos olhado para o Evangelho. Que Evangelho é esse que nós temos vivido, amados? Por isso eu quero te dizer, amados, se aproxime mais da presença de Deus, para que você possa viver com mais intimidade diante de Deus. E é por isso que eu falo que muitas vezes nós estamos tão acostumados com tantas coisas nesse século, que se falar assim, olha, um servo de Deus, uma serva de Deus apanhou com vara, você vai ficar logo indignado. Não, vamos pegar essa pessoa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, esses homens, eles tomaram, foram açoitados com varas. E a Bíblia fala no 23 assim, olha, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e foi guardado com segurança. A história vai dizer que esses dois homens foram amarrados ali, o tronco nos pés, e colocados na prisão, porque eles não tinham nenhuma condição de sair daquela prisão. Eles estavam guardados ali por muitos soldados, mas eles não tinham nem sido julgados, mas eles apanharam, mas eles já receberam a sentença ali. Por quê? Qual foi o motivo? O motivo foi porque eles cumpriram o Evangelho naquele lugar, na vida daquela mulher, naquela cidade. A palavra de Deus se cumpriu ali. E onde a palavra de Deus se cumpre, amados, há um desconforto para as trevas, há um desconforto para o mal. Por que eu estou falando disso nesta palavra hoje? Porque nós estamos há 4 dias orando para que Deus possa quebrar correntes e laços e prisões em nossas vidas e em nossa família. Quem não tem aqui um familiar ou um conhecido que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão no engano? E às vezes as pessoas estão lá, não é pelo querer, é porque o inimigo, ele é o engano, ele é a mentira. E somente pode ser mudada esta situação quando a luz e a verdade chega na vida, na casa, na família desta pessoa. A verdade é Jesus, a luz é Jesus. Então esses homens estavam presos ali, e talvez esses homens poderiam até estar reclamando, porque nós somos terríveis para reclamar quando as coisas não estão boas para o nosso lado.
Nós costumamos dizer: Jesus, mas eu sou teu servo, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou querubim, eu sou o quarto anjo, eu sou o quinto anjo. Isso não pode acontecer comigo, Senhor. Mas eu, servo de Deus, tomei uma chicotada de vara. Aconteceu isso e aquilo comigo. Para de reclamar, reclamão. Confie em Deus. Confie no Deus Todo-Poderoso. Porque em todas as coisas Deus tem um propósito. Talvez você vai conhecer pessoas que você fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa é insuportável. Mas Deus tem um propósito em você conhecer esta pessoa. Deus quer estar trabalhando na vida dessa pessoa para que ela possa conhecer a Jesus, para que ela possa ser transformada de insuportável para suportável. Amém, amados? Continuando aqui, versículo 24 fala assim: olha, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, amados? Paulo e Silas faziam o quê? Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos buscar. Por isso que eu tenho incentivado a igreja, por isso que o Espírito Santo de Deus tem dirigido a igreja para orar, para buscar a Deus. Porque nós só vamos vencer as nossas lutas, nós só vamos vencer as situações adversas através da oração. Glória a Deus. Nós vamos vencer o mal através da oração. Olha como eles cantavam hinos a Deus, é poderoso. Quem na sua casa costuma orar e cantar? E às vezes alguém começa a falar assim: ó, tem doido aí, ó, tá fazendo barulho aí. Mas amados, podemos até ser um doido, mas um doido de Jesus, um doido que olha que para as dificuldades, para as situações adversas, mas começa através dos louvores a adorar a Deus, que começa através da oração, começa a orar ao Senhor, para que Deus possa mudar situações em nossa vida, em nossa história, porque a Bíblia diz aqui que Paulo e Silas estavam o quê? Orando ao Senhor. Paulo e Silas estavam onde? Estavam presos, amados. Paulo e Silas estavam presos, diz a palavra de Deus. E eles foram presos por quê? Injustamente. Eles foram presos porque estavam cumprindo ali a palavra, o íntimo da palavra de Deus, o íntimo do Senhor Jesus. Mas eles presos e amarrados, eles poderiam simplesmente reclamar. Eles poderiam simplesmente estar ali reclamando. Eles poderiam estar ali falando: ah, Deus, aonde tu estás? Não. Eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. O louvor e a oração é um agradecimento a Deus. E a Bíblia diz que quando eles oravam e cantavam, o que acontece? Os outros presos ouviram. Olha como é que Deus estava usando a situação, a prisão, o sofrimento daqueles homens para trazer o quê? Para trazer bênção, para trazer salvação dentro de uma cadeia, para trazer libertação e liberdade aos presos. Foi por isso que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem parar naquela cadeia, fosse açoitado, mas fosse parar naquele lugar, porque ali tinha pessoas que precisavam de salvação, ali tinha pessoas que precisavam de libertação, ali tinha pessoas que precisavam de redenção, ali precisava de pessoas que precisavam
adoração, aquele louvor. Então em tudo Deus tem um propósito. Não reclame de às vezes algumas situações acontecerem com você. Olhe para o propósito. O propósito qual Deus tem é muito maior do que a situação que você vai viver, que você vai passar. Porque aqueles homens estavam ali sofrendo, mas eles transformaram o momento de sofrimento em um momento de quê? De alegria, de engrandecimento. Nos piores momentos da sua vida, nos momentos mais tristes e sombrios da sua vida, louve ao Senhor. Louve e adore ao Senhor. A igreja precisa entender isso, amados. Quando você está vivendo uma situação, um problema, que você se fecha, que você se tranca, que você começa a corroer esta situação, esse sentimento, ou qualquer coisa que há dentro de você, isso vai te fazer mal, isso vai te fazer, pode te levar até a morte. Mas não permita que isso aconteça na sua vida. Quando você estiver vivendo qualquer situação, você vai fazer o quê? Louvar ao Senhor. Aí você pode falar, mas pastor, eu não tenho uma voz bonita. Mas louve ao Senhor. Louve a Deus. Comece a orar. Mas eu não sei orar. Orar é conversar com o Senhor, é falar com o Senhor, é nos lançar diante de Deus e falar assim: Jesus, ouve aqui a minha oração, meu clamor. Esses louvores e essas orações foram poderosíssimos na vida daqueles que estavam ali aprisionados, porque a Bíblia diz que os presos escutavam, e se eles escutavam, alguma coisa tinha que acontecer. Porque onde invocamos o Senhor, amados, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode matar um homem, 2 homens, pode matar 3 homens, 4 homens, mas Deus sempre vai levantar os seus profetas, Deus sempre vai levantar os seus homens e mulheres, servos e servas de Deus, para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Olha o que fala no versículo 25 e 26. Vou ler novamente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Amados, esse poder está contigo, está com vocês, aonde vocês andarem, aonde vocês estiverem, esse poder está na vida de vocês. O que aconteceu com Paulo e Silas, amados, o que eles fizeram ali diante daquela situação, vocês podem fazer também. Aonde vocês estiverem, Deus vai usar a vida de vocês para que possa trazer libertação àqueles que estão cativos, àqueles que estão aprisionados. E quantas pessoas estão aprisionadas na alma, no espírito? Quantas pessoas estão aprisionadas por tantas situações? E você tem o remédio, e você tem a solução, porque a Bíblia diz que aqueles homens estavam ali, e Deus se manifestou poderosamente naquele cárcere, e trouxe um terremoto ali, que as prisões que era forte, não resistiram, não aguentaram, queridos, o poder de Deus. A oração e o louvor que Paulo e Silas estavam cantando, amados, foi apenas um fósforo que eles
riscaram ali para incendiar, para que acontecesse ali, que os cárceres, para que as prisões fossem abertas ali em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: e foram soltas as prisões de todos, porque chegou libertação, porque chegou liberdade para todos. E qual era o propósito em tudo isso? Como nós estamos falando, Deus tem um propósito em todas as coisas. Entra na cidade, acaba com a adivinhação, acaba com o lucro dos senhores, os homens são presos. Qual é o propósito disso? Já houve uma libertação aqui. Amém? Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Você que está aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, é o ser mais importante para Deus. Você sabia disso? Você é o ser mais importante para Deus em todo o universo. Continuando aqui. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Eles eram responsáveis, amados. O carcereiro era responsável pelos presos. Se ele deixasse fugir, ele ia ser morto. Mas a Bíblia diz que quando ele viu que estava tudo desmoronado, ele pegou a espada e falou: eu mesmo vou me matar. Mas olha o que acontece. Paulo chamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, todos estamos aqui. Glória a Deus. Imagine alguém que está morrendo, amados. Alguém que está prestes à morte. Alguém que não vê mais nenhuma saída. Alguém que até pensa em se jogar e fazer alguma besteira. E alguém chega e fala assim: não, calma aí, não faça isso. Chegou a solução. Foi o que aconteceu com Paulo aqui. Versículo 29. E pedindo a luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou antes a Paulo e Sila, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. O homem já iria se matar, mas quando viu que todos estavam ali, que ele viu: que negócio é esse? Quem está preso quer fugir, mas esses homens não, eles estão todos aí. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar, amados, a palavra do Deus Todo-Poderoso diz que aquele homem, olhando para toda aquela situação, ele se rende aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Continuando aqui no versículo 32, e lhe pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa. Amém? Olha, no versículo 31 ele fala assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe disseram, e lhe pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Porque o objetivo de Deus era alcançar aquela família, e Deus alcançou aquela família através de Paulo e de Silas. Então o propósito deles passarem toda aquela situação era o quê? Fala mais alto, irmão Danato. Salvar a família do carcereiro. Salvar a família do carcereiro. Então, se você tiver em algum momento diante de uma situação adversa, amados, pense nisso. Talvez Deus está usando a tua vida para salvar outras vidas. Talvez o teu sofrimento
você está vivendo, Deus vai usar essa condição ruim para trazer salvação para uma família. Foi o que aconteceu com esse homem aqui, amados. Eu quero ler para que você possa entender aqui. E tomando eles consigo naquela mesma hora, na noite, lavou os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus, ou seja, de toda a família. Amém? Amém. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se que com toda a sua casa havia confiado e crido em Deus. Aleluia. Mas e agora? Eles estavam presos ainda. Eles estavam ainda em uma condição. Olha o que acontece. Para você ver como que Deus é maravilhoso, como que Deus ele faz as coisas nos mínimos detalhes, como Deus ele tem todas as coisas nas suas mãos. Amém? Amém. Versículo 35 diz assim: e sendo já dia, isso aconteceu à noite, amém, amados? Amém. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Amém? Amém. Paulo aceitou? Não. O homem está moçado aqui, amados. Porque a pessoa, quando tem o Espírito Santo de Deus, quando está cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem ousadia. Glória a Deus. Ousadia pelo quê? Pelo Espírito de Deus. É mais ou menos assim: eu já apanhei, já tomei surra de vara, aconteceu tantas as coisas, agora você quer que eu saia daqui da prisão? Não. Olha o que a Bíblia vai dizer. Continuando aqui, no versículo 36, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que ele soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo lhe replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançaram fora? Não será assim. Mas venha a eles mesmos e tire-nos para fora. E os quadrilheiros foram a dizer os magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que era romano. E vindo eles dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Porque dentro desses homens, amados, tinha o Espírito Santo de Deus, e o que estava dentro desses homens era a missão de anunciar o Evangelho da cruz, era falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando um homem ou mulher tem dentro de si esse desejo, essa vontade de anunciar o Evangelho da fé, nada e nem ninguém pode deter, amados. Porque nós não estamos aqui simplesmente por estar, estamos aqui pela direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer, para finalizar esta palavra, que nenhuma muralha, que nenhum grilhão, amados, que nenhuma corrente amarrará, amados, alguém que está cheio do poder ou da presença do Deus Todo-Poderoso. O Evangelho, ele não fica aprisionado a paredes, a correntes, não! Jesus não está preso, Deus não está preso a nada, porque Ele tem todo o controle dos céus e da terra em suas mãos.
Em suas mãos está todo o controle do universo. Então, se você está vivendo qualquer situação, pergunte para Deus: Senhor, qual é o propósito desse dia mau, desse dia ruim, dessa situação que eu estou vivendo? Porque o propósito na cruz do Calvário, o qual Jesus foi na cruz do Calvário e se entregou, morreu e sofreu, foi chicotado, recebeu a coroa de espinho. O propósito real está aqui, sou eu e você. Esse foi o propósito qual Jesus morreu, padeceu e ressuscitou, e vivo está para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. E Ele vive para que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se contente, amados, enquanto a sua casa não estiver na presença do Senhor, porque nós iremos viver dias aqui na terra, mas virá dias que nós iremos viver na eternidade. E o que fizermos, as decisões, as atitudes que tomarmos aqui, ou as alianças que tomarmos aqui, amados, é isso que vai nos levar à eternidade. Se nós entregarmos a nossa vida na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença do Deus Eterno, é isso que garantirá a vida eterna para cada um de nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Se coloque de pé, amados. Aleluia. Feche teus olhos nessa noite. A Bíblia diz que Paulo e Silas entrou em prisões ali. Paulo e Silas entrou ali no cárcere, para que correntes, para que grilhões fossem despedaçados nesse momento. Então você vai me ajudar neste momento em oração, porque Deus vai quebrar correntes aqui nesta noite em nome de Jesus.